Pode Ser Humano começando de novo, trazendo para você, vou pôr o microfone mais perto, trazendo para você assuntos sempre de pessoas, de gestão de recursos humanos, de gestão de pessoas, de organizações, de como trabalhar melhor, de como estar melhor no ambiente de trabalho. Para isso, você sabe que a gente sempre traz um convidado especial e hoje não é diferente. Já vou apresentá-lo para vocês. Antes disso, você pode se inscrever no canal, porque aqui sempre vai ter conteúdos riquíssimos para a sua vida profissional. E esses conteúdos você sabe que são patrocinados pela Best Homenagem e pelo Projeto Humanize. Tem que fazer o merchan aqui, né? Claro. Vamos lá. Antes de apresentá-lo, eu vou fazer minha autodescrição. Tá e bem. Aí, depois passo para ele, Dr. Ricardo Pacheco. Já tem que falar o nome, Dr. Ricardo Pacheco. Já vou dar a bio dele para vocês. Mas antes disso, vou fazer minha autodescrição, doutor. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo curtinho preto, 1,57 m e tô vestindo uma camisa preta e uma saia preta florida. A gente faz isso para o pessoal que está só escutando a gente. Com legal. Deficiência auditiva. Fantástico. Entendeu? Então, agora eu passo a vez para o doutor Ricardo... desculpa. Deficiência visual, tá, doutor? Falei errado, né? Mas eu já estou corrigindo, pessoal. Perdão. Vou passar para você, doutor Ricardo. Estou muito emocionada, que ficou nervosa, ansiedade, entendeu? Podcast. Mas ele é doutor. Se acontecer alguma coisa comigo aqui, a gente está tudo bem, tá bom? Não tem nada disso. Eu sou Ricardo Pacheco. Tenho 51 anos de idade. Eu tenho 1,84 m, uns 100 e poucos quilos. Olha, não vá na mesa. Tá bom, deixa eu falar. Branco, cabelo curto. Ainda tenho cabelos, graças a Deus. Eu vou tentar mantê-los, né? Acho que agora vai. Agora, é interessante, né? Porque com 51, eu não estou tão grisalho assim. O pessoal fala que eu pinto o cabelo, mas não pinto, não. Não pinta? Mas por que fez questão de falar sobre isso agora? Porque o que acontece? As pessoas ficam cada vez mais grisalhas ultimamente, né? Entendi. E mais rápidas. Você percebeu isso, Vivi? Doutor, é verdade? É verdade. Pode ver, tem muita gente aí com 20 e poucos anos que está com o cabelo quase totalmente branco. É verdade. Será que é o estresse? Olha, vamos falar sobre isso? Não sei. Fica hashtag, fica a dica. Fica a dica, né? Gente, vou apresentar o doutor Ricardo para vocês e a gente já combinou que eu vou chamá-lo de Ricardo. Sim, sempre. Tá? O Ricardo... Doutor, vou começar com o doutor, depois a gente vira só Ricardo, que daí a gente vai estar mais íntimo, dependendo do, né? Aqui lá pelo meio é Ricardo, é Rick, vamos assim. Bom... Ele é gestor em saúde, médico do trabalho, presidente da Abrest e da OnCare Saúde. Aí você me conta depois o que é a Abrest e a OnCare Saúde. O doutor Ricardo, ele é gestor em saúde, médico do trabalho, empresário. Ele preside a Abrest, que é a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, e a empresa OnCare Saúde. É formado em medicina, né? Há mais de 20 anos, lá pela Faculdade de Santos. Muito bem-vindo, doutor Ricardo. Faculdade de Ciências Médicas de Santos, FCEMES, querida. 1996 eu saí de lá. E foi fantástico. Eu saí de lá em novembro. Meados de dezembro eu já estava aprovado num processo de residência médica aqui na Beneficência Portuguesa de São Paulo. Fiz lá 3 anos. Em cirurgia do aparelho digestivo, na equipe do professor Angelita Gama, professor Gama. Sempre quis ser médico, a minha vida inteira. Se perguntasse para mim com 8 anos de idade, eu falaria que eu queria ser igual ao doutor Arildo. O doutor Arildo é o médico da família. Que legal. Que era, né, cirurgião do aparelho, cirurgião geral, clínico geral, mas ele foi nosso pediatra, ele foi a pessoa que operou meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo passou pelas mãos dele. Médico de família. Médico de família. Que legal. Isso é um tema bem interessante que vai linkar com esse nosso bate-papo, que é bem interessante também, porque quando eu saí da faculdade e sair da residência propriamente dita, né? São 3 anos. Então, você imagina, você sai que nem um loucão, né? Atrás de emprego. Você fica literalmente 11 anos, né? Sem estar no mercado econômico, no mercado do dia a dia, né? E é muito ruim isso na formação do médico. Não vou falar que é bom. É verdade. Porque o médico, ele não sabe o que é um fluxo de caixa. Olha. Ele não sabe gerir. Fazer o imposto de renda não sabe. Tão pouco. Não.
Não. Não sabe nem o que é isso, imposto de renda. Ele tem dinheiro para poder pagar e que sabe que vai ter que declarar, porque, graças a Deus, dentro da área médica, poucos médicos estão desempregados. É verdade. Raríssimos, dicas de passagem. Só aquele que realmente tira um ano sabático, porque serviço tem. Tem, né? E não é pouco. Aí eu saí disso daí, do aparelho digestivo, eu estava fazendo meus plantões, aquela coisa toda, e falaram assim, Pacheco, porque me chamam de Pacheco, né, na faculdade. Né? Você quer fazer uns exames de medicina do trabalho? Olha só, porque porque recentemente abriu uma legislação. Em 96. Em 96, para ter o tal do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Então, o mercado abriu para novas empresas fazerem os exames de empresas. Antes eram exames médicos, né? Que você, antes de entrar numa empresa, você fazia um exame médico qualquer, né? Algumas empresas um pouco mais robustas investiam nesse sentido e entendiam que a saúde do trabalhador era muito importante para o desempenho do fluxo de caixa da empresa. Você traz saúde e traz produção. Geralmente eram empresas que já estavam fora do Brasil, que tinham essa mentalidade mais avançada. O Brasil é um país novo. E ele sendo um país novo, você tem uma questão muito significativa no mercado de trabalho. Você tem aqui no Brasil ainda, e teremos ainda para os próximos 20 anos, talvez, a tal da empresa de estrutura familiar. Né? Então, você tem o pai que coloca o filho para trabalhar e esse filho toca a empresa. Né? Eu falo toca a empresa, né? Porque o grande talento era do pai, que pegou e fez, aconteceu. E aí, é muito interessante você ver isso daí, por exemplo, na família portuguesa. Eu venho de família portuguesa, meu pai é português. Então, o português veio de Portugal, vai fazer o pão com a padaria, coloca atrás do balcão quem? A família. Sim. Aí chega lá nos 40 anos de idade, o filho, na verdade, pensa e fala assim, olha, eu queria ser bailarino, não quero saber isso daqui, né? E aí ele já está com 40 anos de idade. Nossa. Ele não é nem dono de padaria, nem padeiro, e ele entra num grau, segundo o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 99% de pessoas infelizes no mundo. Que doideira. 1% das pessoas são felizes. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem infelizes. Nossa, que horror esses 99%. Porque eu vou te falar uma coisa. Antes, eu só preciso falar uma coisa, claro, que a gente acabou emendando aqui, mas a gente tem aqui um QR Code que a gente põe na tela. Legal. Com todas as suas informações, com o seu perfil, com as suas redes sociais, com seus links todos, para vocês conhecerem mais sobre o Dr. Ricardo Pacheco, tá bom? E o trabalho dele. Então, quando a gente fala bio, a gente sempre coloca o QR Code, então estou repetindo agora que fica aqui, enquanto o doutor vai contar um negócio para a gente aqui. Vai, doutor. E aí é interessante isso, porque isso fica também um outro asterisco para a gente poder falar sobre esse assunto. 99. De empresa de estrutura familiar, de 99% do mundo com pessoas infelizes, porque a felicidade somente é alcançada quando você tem a performance do teu talento máximo. Máximo do teu talento. Mas esse número, 99% de infelizes, sim. Ele saiu da onde, gente? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Nossa. Depois a gente pode falar um pouquinho, dar um negocinho em cima disso. Mas aí o que aconteceu? Eu sempre fiz aquilo que eu gostava, porque eu sempre fui de uma família que sempre incentivou você fazer algo. Então você faz parte do 1%? Eu faço parte de 1%. Eu acho que eu também. É lógico. Certeza, certeza. É só eu olhar para você. Aí agora, olha só. Você pega... Então, me falam, olha, Pacheco, você quer fazer exames de uma empresa, tal, não sei o quê, biobó? Lógico. E fui. Né? Aí, quando eu vi que era um negócio de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho, que é uma coisa dia a dia de quem recursos humanos da empresa, departamento pessoal, sabe bem disso daí. Aí eu falo, nossa, mas isso daí não... Não tem emoção. Não tem emoção. Imagina, eu amo cirurgia. Sim, fez cirurgia. Eu pegava a pessoa... assim, o maior êxtase que tem do médico, cirurgião, é você pegar um pronto-socorro, ele no pronto-socorro, o paciente, entrar na UTI, fazer tudo o que tem que fazer e devolvê-lo apto para a sociedade. Coisa boa. Então,
É uma missão incrível, né? É uma missão incrível. E aí, então, eu falei assim, poxa, mas se acontecer de eu virar um serviço médico próprio da empresa, né, o que acontece? Pois bem, nesse mesmo ano, então, nós estamos falando de 97, 98, 99, né? 99, eu montei meu primeiro consultório na Vila Maria, em frente à Igreja Candelária. Eu fui batizado nessa igreja e lá tinha o padre Valmor Zúculo. E cheguei para o padre e falei, padre, eu quero ser um voluntário daqui. Né? Ele falou, nossa, faz 10 anos que não aparece ninguém, vou fazer isso, então tá ótimo. Aí eu peguei, fui para lá. Né? Quando eu olho uma sala, uma salinha, uma sala boa, com pia, com maca, com mesa e 3 cadeiras. É o que precisa do ambulatório. O médico, ele só precisa disso. E vontade de trabalhar. Lá na igreja? Na igreja. Nossa. E ao lado da igreja, assim, ao lado dessa salinha, tinha uma farmácia tocada por aposentados que eram voluntários e entregavam remédios para pessoas necessitadas. Então, eu ia lá, atendia a população e passava ao lado da farmácia e pegava o remédio. Fazia um efeito social. E rodava, Vivi, sabe quanto? 1.200 receitas por mês. Nossa. Então, assim, o pessoal, os aposentados, trabalhavam muito, mas muito. E aí eu até ajudei a pegar e falar, olha, faz uma senha, porque o pessoal quer ajudar e fazer acontecer, um quer ajudar mais que o outro, porque esse negócio de doação é muito interessante. Libera serotonina, o hormônio do prazer, e a pessoa fica viciada. Em ajudar o outro. Em ajudar o próximo. Olha que coisa. Né? E aí, então, eu peguei e comecei a fazer o quê? Eu comecei a atender, só que uma pessoa me tocou. Me tocou da seguinte maneira. Era um morador de rua, não estava muito mal vestido, né? Você vê que ele estava recente nessa situação. E eu fui lá e palpei a barriga dele, tal, porque até então era da aparelho digestivo. Esse rapaz, ele começou a chorar e ajoelhou por eu ter palpado a barriga dele. Encostado. Aí eu falei assim, pera, calma, isso é medicina. Você atenuar a dor de alguém ou exterminar uma doença. Né? Então, isso é medicina. É muito além do que aquela visão que eu tinha, que eu era obrigado a estar no hospital. Né? E, enfim, eu posso praticar isso. Em qualquer lugar eu posso tocar as pessoas, lugar. Cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. E aí eu peguei, assim, como eu venho de uma família de advogados, etc., então eu comecei a entender umas legislações e já estava na medicina do trabalho fazendo aquele admissão, demissão e junto os plantões. Ou seja, tinha 7 empregos, né, para o negócio, uma loucura. Para compensar os 11 anos, né? Para compensar os 11 Não produzimos nada, Não, né? e você quer mais, e você quer fazer, porque você está começando a ganhar dinheiro pagando o seu próprio, né? O seu próprio pão. Legal. Né? E aí, então, eu peguei e me interessei pela medicina do trabalho. Eu estava fazendo até o início, estava num pródromo de mestrado lá no servidor estadual. Né? Era o professor Goff, falecido, que é catedrático e tal. Parei e fui fazer medicina do trabalho. O pessoal me enche a paciência até hoje, né? Nisso daí. Mas foi uma escolha. Tá. Né? Junto a isso, como eu estava com um consultóriozinho, eu queria saber quanto que entrava, quanto sai. Por quê? Eu estava fechando a barriga de um paciente com mononylon e outro com algodão. Por que eu estava numa cirurgia e aí a pessoa, o médico pede, me vê a caixa de laparotomia. Caixa de laparotomia? Tá, então até então você vem de uma faculdade, né? Você pensa que fala, olha, na cirurgia o que mais se usa são esses daqui. Perfeito. Não, mas tem um custo. Claro. Então aí eu comecei a pensar em custo no negócio. E fui fazer administração hospitalar. Ótimo. Aí então foi tudo junto ao mesmo tempo, tudo misturado, aquela coisa toda. Eu parei, obviamente, o mestrado, o início do mestrado, e aí eu fui para cair de cabeça na vida mesmo, literalmente. Comecei a fazer serviço médico próprio e entender que o paciente, quando bem cuidado, ele traz lucratividade para quem quer que seja. Ele traz lucratividade para a família dele,
ele traz lucratividade para a empresa dele, ele traz a lucratividade para os amigos. O que é essa lucratividade? É a felicidade. Ele tem dinheiro, ele consegue comprar as suas coisas, consegue Meios, pagar as contas, etc. e tal, para poder trazer saúde para os demais. Então, esse circuito, se eu fizer a minha parte dentro de uma sociedade, escutando o paciente, que pode ser um colaborador, um trabalhador, pode ser tudo, porque todos nós somos trabalhadores. Sim. Né? Dentro de um ambiente corporativo, eu vou começar a dar, então, números para esta instituição para trazer saúde, para trazer produção. Isso eu pensei em 2002 e nós chamamos isso de gestão de risco ocupacional. E chamávamos isso. Muitos outros colegas também entraram numa situação tal qual essa, mas nós fomos. E aí, nessa fase aí, entre 2002 e 2005, mais ou menos isso, comecei a entender que tinha uma associação, que tinha empresas de saúde ocupacional, porque olha só que interessante, né? Até então eu estava sabendo da legislação. Tá. Aí depois, quando me vi, eu estava fazendo uma pós-graduação, eu virei especialista na área. Aí eu comecei a escutar o trilho do trem, né? Botar o ouvido no trilho do trem para saber como é que estavam as questões relacionadas àquela situação, porque você começa a se interessar, obviamente. E aí, então, tinha uma associação chamada Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. No trabalho, que é diferente do trabalho. Porque saúde no trabalho... É só quando você está lá. Quando você envolve a saúde ocupacional, quando você envolve a saúde assistencial, quando você envolve questões de rotina, como absenteísmo, presenteísmo, então o psicossocial. Né? E aí, então, comecei a entrar nessa associação, vi que só mudava de endereço os problemas, né? E a gente estava sempre buscando respostas para as coisas. Foi. E aí acabou que hoje eu presido na segunda gestão essa associação. E está muito bacana, porque você imagina, lá por volta de 2013, 2008 tivemos um problema seríssimo em relação a economia, tanto americana quanto europeia, né? E lá a gente começou, então, em 2010, mais ou menos, sentir esses efeitos colaterais, 2012, né? De muitas demissões acontecendo em todas as instituições, as pessoas não conseguiam pagar mais o seu plano de saúde. Começou a entrar na questão de 75% das pessoas no Brasil não terem planos de saúde. Nossa. E a gente começou, ao mesmo tempo, defender uma revisão dos processos, ou seja, do fluxo de saúde, né? Por conta dessa experiência dia após dia que a gente tem, né? E falar a respeito de saúde integral e integrada. Hoje é um tema muito sério, principalmente pós-pandemia. A gente pode falar em termos de pós-pandemia, e pandemia foi uma situação que pegou... O mundo se ajoelhou ao vírus, né? Nós começamos a trabalhar em cima disso um pouquinho depois de terem descoberto, quando o vírus entrou na costa da Lombardia, né, lá na Itália. Falei, esse negócio vai pegar aqui, eu tô presidindo uma associação de empresas, com certeza isso vai cair no meu cupim. Sim. Né? Fui para dentro de casa em 26 de janeiro de 2020, comecei um trabalho, porque eu pensei, isso vai cair como um presente ingrato para todos nós. E eu também fui vítima do Covid, eu fiquei entubado 15 dias, fiquei 32 dias internado, exatos 2 anos atrás, né? E quase fui, era 1.000 e poucas mortes por dia. Sim. Enquanto eu estava entubado, 5 pessoas conhecidas minhas desencarnaram. Ao meu redor, na UTI, eram 11 pessoas que tinham falecido ao mesmo tempo. Então era tipo uma roleta russa. Né? Você não sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, essa coisa toda. Eu falei, isso vai atacar a mente da pessoa. Né? Todos nós fazíamos webinars, né? Porque aí todo mundo veio para dentro de casa. Fui preso dentro de casa e não cometi crime nenhum. Cadê esse bicho? Todo mundo, né, olhando. E, doutor, não deu para fazer nenhuma ação preventiva, porque primeiro que a gente nunca lidou com aquilo. Bastava respirar.
Não teve o que fazer. Então, você é presidente do Segurança do Trabalho, falou, o que eu vou dar de orientação? Não, e não é só isso. Eu trabalhei no front. Sim. Né? Eu tive que ir ao front, assim como todos os médicos foram. Né? O sistema de saúde, durante 2 anos, ele ficou completamente estressado. Muitos colegas faleceram. Muitos enfermeiros, enfermeiras, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, muita gente do front faleceu, perderam as suas vidas, por conta do mesmo motivo que estavam atendendo. Né? Via-se em cima... Você lembra disso, Vivi? Assim, é doença do trabalho? Não é doença do trabalho? Né? Por conta disso. E deu para definir? Não. Não deu. Porque você está falando em pandemia? É. Né? Aí, uma coisa é certa. A pandemia, ela causou uma fratura exposta em 3 segmentos muito sérios onde vive qualquer ser humano. Na saúde, na economia e na política. Né? Coloca do jeito que você achar melhor. Mas uma puxa a outra aí. E assim, ficou fratura exposta. Né? Você usa determinado medicamento, não, o outro começou a querer aparecer por conta disso ou aquilo. Eu preciso salvar vidas. E a segunda situação, o quanto isso vai deixar de cicatriz na mente das pessoas. Que agora é o que é a tal da segunda pandemia. Sim. Segunda onda, né? A segunda onda enfim, esquece essas ondas porque, olha, assim, você puxa a pena, vem a galinha inteira. Nesse assunto. Né? Você puxa a pena, vem a galinha toda. Porque é o seguinte, você não conhece alguém que faleceu? Conheço. Simples assim. Agora, doutor, bom, vamos lá. A gente teve esse momento horrível da pandemia, mas que até hoje tem algumas consequências dentro de, por exemplo, o trabalho do home office. A gente falou aqui, você falou de gerenciamento de riscos. Dá para gerenciar risco dentro do home office das pessoas? Tem que gerenciar. E como que a gente faz isso? O que nós prevíamos enquanto associação, enquanto contatos com todos os tipos de associações e conselhos, né? Nós entendíamos que esse era o momento de elevar a régua na questão de sanitização de meios ambientes. Eu não estou falando de sanitização como limpar a mesa, né? Usar máscara, questão do ar-condicionado, não é nada disso. O que a gente está falando, não só isso, né? O que a gente está falando é prevenção de doença. E saúde, segundo a OMS, é o equilíbrio bio, psico, social e espiritual. A OMS fala do espiritual também? Fala em 2002 entrou. Olha. E aí, quando um desses itens estiver em desequilíbrio, você está sem saúde. Porque a definição veio desde, né, o que é saúde, a ausência de doença. O que é, entendeu? Tiveram várias. E são discussões, não discussões, mas são debates longos, porque são baseados em fatos, em medicina por evidência. Né? Você falou do espírito, né, da espiritualidade, né? Você tem já nos Estados Unidos matéria de medicina espiritualista. Na Universidade de Fortaleza, se não falha a memória, salvo engano, desculpa quem está... Mas também tem uma matéria a respeito deste assunto. Você está escutando aí falar em medicina integrativa. Né? E você está vendo o hospital, como, por exemplo, eu vou citar aqui o Albert Einstein, né, que é um dos melhores do mundo, o seu setor de educação continuada, fazer uma pós-graduação para médicos em medicina integrativa. Perdão. Então, esse assunto é muito sério. Né? Então, como você lidar com a vida e com a pós-vida? Como é que você tem que lidar com as patologias adequadamente? Como você
trazer humanização para dentro do teu ambiente de trabalho e para dentro da tua casa, né? No momento onde que está todo mundo fragilizado. Sim. Estamos todos fragilizados. Porque, quer queira, quer não queira, né, Vi, você teve aí por mais, ó, acabou a pandemia, não vamos falar mais de que morreram tantas pessoas, beleza, não dá mais o número, então, para aquele 1 minuto no futebol, porque todo mundo vai assistir o futebol, aquela coisa toda, ok. E agora? Né? Então, eu vou reabrir a loja, vai vir gente para dentro da loja? Não. Você vai ter um negócio chamado vacância. Aquela, sabe? Aquela depois que você vai para tem aquela bebedeira, né? Você ficou mesmo, né? Aquela ressaca. Essa ressaca, eu não sei quais são os efeitos colaterais dessa ressaca. Não somente, né? Por quê? Na economia, na política, na saúde, né? Então, isso tudo está em pleno vapor, em pleno estudo. Entendi. Mas até voltando aqui um pouquinho, né? Como é que a gente consegue gerenciar o risco de quem está trabalhando em home office? Tem acidente do trabalho? Como é que registra isso, doutor? Você tem funções e funções a serem desenvolvidas laboralmente falando. Então, quando eu falo que aquela determinada pessoa está apta para limpar um prédio do lado de fora, eu não estou falando que, de repente, eu tenho essa aptidão. Do meu tamanho que eu estou aqui, eu vou... mas isso não quer dizer que eu não tenha aptidão laboral. Tá. Então, primeira coisa, será que essa pessoa tem condições de estar trabalhando dentro de casa? Ah, vocês avaliam isso? É obrigatório. É. Obrigatório. O quesito psicossocial ele veio à tona agora. Né? Nós temos no governo passado, Bolsonaro, ele, como presidente, ele citou que ia acabar com 90% das normas regulamentadoras. Falou umas coisas lá que, assim, a gente falou, pá, tudo bem, isso daí é questão política, mas na prática, quero ver na prática, né? Aí a gente foi convidado a fazer parte de um processo revisionário, ou seja, de revisão de todas as normas regulamentadoras, e acabou-se até criando uma nova, ao invés de diminuir. Criou-se outra, exatamente, de limpeza urbana, por exemplo, criou-se agora. E eu tive o prazer de estar junto nessa criação. Na comissão. Mas presenciamos estivemos juntos a todas as 38 normas regulamentadoras e estão ainda acontecendo. Porque não é do dia para a noite. Agora tem um processo de revisão, foi feito, ótimo, mas vamos ver qual foi o resultado disso na sociedade. Está se levando um pouco mais afinco esse assunto. Pois bem, dentro dessas normas regulamentadoras está se falando muito do assunto psicossocial. Então é uma tendência no Brasil hoje usar o que está se usando na Europa e Estados Unidos, que eles falam nas questões psicossociais. Você tem condição de estar trabalhando onde você está? Primeira coisa. Né? Segunda coisa, este trabalho está dentro daquilo que você pretende para a tua felicidade? Vocês avaliam isso nesse nível? Nesse nível. Terceiro. Será que o pessoal fala, não, precisando do emprego, evidente, eu estou saindo de uma admissional... eu estou saindo de uma reunião da minha própria empresa que o pessoal falava, tá legal, agora não está tão legal. Né? É lógico, porque faz parte do ser humano. Né? Ele ser cada vez mais crítico daquilo. E eu acho isso fantástico. É evolução. Tá certo. Nós temos que evoluir. Né? A evolução continuada. Né? E aí o que acontece? Então, hoje, a saúde psicossocial, ela é o grande tema da vez. Né? Então, vamos imaginar, essa mesma pessoa que limpa hoje, que faz a limpeza da fachada externa, como é que ele estava na pandemia? Ele foi obrigado a parar, né? Pelo menos um tempo. Depois liberaram, aí gradativamente. Ele fez uso de drogas? Ele faz uso de drogas? Ele bebe? Como é que ele entra no serviço?
Como é que está a questão familiar dele? O que está por trás disso tudo? Como é que você vai se desenvolver estrategicamente para saber como é que você está hoje? Porque você esquece de você. Eu vou ter que fazer ginástica todo dia. Mas, apertou a agenda, putz, não vai dar tempo. A primeira coisa que você esquece é de você. Sendo que a tua primeira prioridade é você. Né? A segunda prioridade da tua família, terceiro o trabalho, quarto as outras coisas. Não é assim que você sempre fala? Deveria, né? Mas minha primeira prioridade é meu filho. Mas se você não tiver prioridade com o teu filho, com você, como é que você vai ter com o teu filho? Sim. Como é que se você não tiver prioridade com você, como é que você vai ter com o teu trabalho? E assim sucessivamente. Mas, então, e esta ótica está vindo à tona agora. Nós temos milhões de trabalhos já publicados. Nós temos, em todos os segmentos, algo falando em gestão de expectativa, em gestão em gestão da saúde mental. Nós abrimos uma avenida, por exemplo, com bem-estar emocional. Todo mundo vai se apegar nestas questões, porque nesses próximos tempos, em relação à questão do será que eu estou bem? Ou será que esse trabalhador está bem? É muito, a gente já conversou aqui no podcast em outros momentos, que é muito difícil, por exemplo, para um gestor que tem um profissional home office, a gente fala muito sobre liderança, né? E como que o líder pode prestar atenção, até para ser um líder mais humano, como a gente tem falado de humanização. E o líder, coitado, né? O líder é muita coisa na mochila dele, né? Mas a gente falando, né, nessa questão de liderança e tudo, como que olha para o profissional do outro lado e percebe se está tudo bem ou se não está tudo bem, né? Assim, dentro do papel dele. Hoje você tem vários trabalhos que você desempenha para poder fazer essa gestão, né? E agora não é questão exclusivamente relacionada tadinho, vou botá-lo no colo, não. Não. Entende? Humanização não é isso. Não, né? não. Hoje está na legislação. Hoje está na gestão do risco ocupacional, que é a nova norma. E o que conta pra gente a nova norma? A nova norma... É aquela música de coisa de novidade, não sei o que, news. Põe, por favor. O GRO, né, que é a gestão do risco ocupacional, ele não envolve apenas os riscos físicos, químicos, biológicos, ele vai envolver o psicossocial. Incluiu, então, isso agora nessa revisão de normas, 2019? 2021. É agora? Agora. Aliás, perdão, 2022. Nós fechamos em 2021, 2022, 2023 está rodando. Então, me conta mais sobre essa inclusão. O que deve ser avaliado, já que é lei? Já. Você tem que entender as questões relacionadas, por exemplo, ao burnout. E a responsabilidade da empresa. Já ouviu falar no burnout? Sim. Todos nós já ouvimos falar no burnout. Só que agora ele está dentro do CID-11. O CID-11 é o Código Internacional de Doenças. Sim. É um guia médico mundial. E o burnout, ele está lá no F alguma coisa, que eu não me lembro agora o número, pois bem, que está lá falando em estafa mental causada pelo trabalho. E vocês têm percebido um aumento desse CID nos atestados? Sim, olha só. Um pouquinho antes da pandemia, em 2019, a maior causa de afastamentos relacionados ao trabalho eram osteomusculares, tendinite, tenossinovite, essas coisas todas. Ou seja, por muitos anos foi isso, né? Muitos anos. Só que quem estava chegando junto, assim como uma Fórmula 1, uma questão psiquiátrica. Tanto é que o INSS, se você for lá, eles, ótimo, beleza, não te aceito, tchau. Por quê? Porque é uma questão de saúde pública. E a gente tem política para isso? Putz, está muito longe ainda. Mas está muito longe. Está muito longe. E é por isso que, assim, a gente briga em relação a isso. Né? Vamos falar do burnout, por exemplo. O burnout é estafa relacionada ao trabalho, mas será que é do trabalho mesmo? Né? Nós temos estudiosos hoje fazendo o quê? Lançando livros cada vez mais atualizados, baseados em evidências científicas, que você fala assim, ele diz, o trabalho, na verdade, é o momento que ele está relaxando.
A gente já teve as duas opiniões aqui, doutor. A gente já teve gente que fala que é só relacionado ao trabalho e teve gente que falou que pode ser um somatório, uma somatização da vida. É evidente. E agora como diagnosticar isso, né? Não vou, por enquanto, e assim, e isso causa o quê? Um aumento significativo lá dos processos trabalhistas. E você tem que fazer mais acordos, e você tem que fazer o quê? Então, assim, essa política desenfreada, né, que a gente fala que é um crescimento exagerado e desordenado, se não tiver uma revisão imediata desses processos em todas as empresas. Por que empresas? Vocês lembram lá do doutor Arildo que eu te falei? Sim. Que é o Cuidava médico da família toda. É o médico do trabalho. O médico do trabalho, hoje, nas instituições, ele é o primeiro atendimento antes de ir para qualquer tipo de especialidade. Mas você acha que as pessoas confiam? Por que eu estou te perguntando isso? Porque como está da empresa, ele, né? Eu vou me abrir para ele. Isso é um perigo mesmo, Vivi. Você está falando uma coisa que assim, e é cultural, né? Na verdade, eu vou dizer até que é folclórico até, né? Porque hoje não é fácil você ter uma empresa. Você é taxado, você é pragmatizado dentro do... Ou melhor, você é pragmatizado por ser estigmatizado. Você está gerando emprego, você está gerando evidências científicas, você está gerando leis. Então tem que ser feito alguma coisa em relação à questão mais séria, com olhos mais dóceis aí para o empresariado também, né? Para ele entender e compreender e falar assim, olha, que realmente eu tenho que investir no meu trabalhador porque ele é quem gera a riqueza. Sem dúvida. Né? Então, por estar, como hoje, ocupando uma cadeira significativa e bem importante lá como uma associação representada de uma classe, veja só fazendo um revival aí, em 2021, com aquele todo mundo vem para dentro, o lockdown e tal, né? O que aconteceu? Em agosto, 19 milhões de pessoas não passaram em exame de periódico nas empresas. Sabe o que significou isso daí? Sabe aquela mulher... Não tinha o online, não podia, não tinha regulamentação. Você se lembra disso? Vamos bloquear os exames periódicos. Mas 18, quase 19 milhões. Nossa, muita gente. Só naqueles meses, hein? Não haviam realizado exames periódicos. Então, isso, se você... Lembra aquela do puxar pé na minha galinha, toda que eu brinquei assim? Ótimo. Puxa isso para uma agenda do SUS. Aquela moça, aquela mulher, aquela senhora que tinha uma displasia mamária, ela tem um nódulo. Isso significa? É isso que significa. Isso significa que a agenda atrasou-se em 10 anos do SUS. Nossa. Por quê? Todo mundo foi para cima do Covid. Claro, óbvio. Mas olha só como estava a tal da fratura exposta. Não, vamos ter que fazer hospitais, vamos ter que fazer... E oxigênio, para pegar oxigênio? Eu me lembro, eu saindo do hospital, eu era dependente ainda de oxigênio. Semidependente, né? Então, até ter a minha alta hospitalar, eu fui ao mercado para ver a alocação de oxigênio, que eu estava esperando o plano de saúde, e o plano de saúde, não, fica no hospital, espera mais um pouquinho. Eu falei, como espero mais um pouquinho? Eu estou em condições, mas eu preciso ter mais 300 aqui querendo a minha vaga. Leito, claro. Né? E aí o que acontece? Eu fui para comprar e comprei o oxigênio dentro de uma fila de espera de 10, 15 dias. Não tinha oxigênio. Aí fiz o uso dos oxigênios e depois eu doei. Né? Doei, não sei nem onde estão, mas estão com pessoas com certeza que necessitavam e dessas que deram para outras pessoas que necessitavam. Mas o fato é que essa morosidade do atendimento médico no SUS e esse aumento de sinistralidade que você causa dentro de um sistema tal qual o plano de saúde pode ser resolvido dentro de casa. Com o médico do trabalho. Com o médico do trabalho, porque o médico do trabalho é independente.
Ele não recebe ordens de ninguém. Talvez a gente precise comunicar melhor isso. Exatamente. A área, né, de comunicação da empresa, a área de recursos humanos. Porque eu sinto que a preocupação, né, dos profissionais, dos funcionários, é levar alguma coisa para o médico. E é óbvio, a gente sabe que isso não acontece, tem sigilo médico, tem lei para isso. Piorou um dos efeitos colaterais de todas as instituições dentro de um clima organizacional, a comunicação interna piorou. Por quê? Hoje você tem sistema híbrido. Né? Por exemplo, lá na nossa, o híbrido, assim, exatamente em cima desta divisão. Você gosta de trabalhar em casa? Amo. Perfeito. Então você fica em casa 3 dias, fica 2 dias aqui. Perfeito? Aqui é hot site. Não, eu prefiro trabalhar aqui. Não, eu prefiro trabalhar em casa. Então esse sistema híbrido para as empresas valeu muito a pena. Né? Então, por conta do perfil. Tá. Né? E você tem realmente um desempenho muito mais elevado. Né? Esse já que custo também, né? O custo também, né? Não, o custo do home office, ok, que abaixa, né? Porque tem toda... Sim, a questão de vale transporte. Isso, tudo. E luz, sim, aluguel. É isso. Mas aumentou a performance dos profissionais a que custo, né? É isso que hoje... Infelizmente. Isso que eu queria te perguntar. Infelizmente. Porque você teve que ter esse número de mortes. Bom, também, mas eu acho que na verdade, o que eu vejo, doutor, é quem ficou em casa e aumentou muito a produtividade, que na verdade aumentou, sei lá, 20% a produtividade na pandemia aí das empresas, né? Foi medido tudo. A saúde mental deles foi para algum lugar. Foi, né? Então, sabe aquela história do carro antes de acabar com o motor, ele faz uma performance maior? Não sabia. Porque ele fala assim, não, ele vai aumentar a velocidade, ele aumenta a velocidade, chega uma hora que ele explode. Puf. Era certo que ia acontecer isso. Né? E as empresas... Bom, você é presidente da OnCare? Digamos assim. É o quê, né? gente? O que a gente fala? Eu sou, fala? na verdade, um auxiliar de serviços gerais lá, com todo respeito, porque ainda eu assino um cheque para pagar tudo, né? Mas assim... Certo. E ela atende um monte de empresas. Ela atende. Ela é uma plataforma de solução integrada, né, em saúde, baseando-se nesses 20 anos. Né, de experiência, né, 20 e poucos anos. Já a Brest é exatamente empresas que são mesmo um segmento da OnCare, né, e que também pretendem ser qualificadas dentro do seu mercado. Né, e hoje que está em franco movimento. Né, e esse movimento todo, aí, falando novamente, né, movimento, repetindo a palavra, isso é previsto, isso é estudado, isso é detalhado através de reuniões, através de trocas de inteligência mesmo entre os seus donos de empresas e os seus respectivos partners. Hoje são partners. Né? A gente chama lá, não quer um trabalhador, não de funcionário, independentemente se ele for CLT ou um prestador de serviço. Ele é um partner. Certo. Né? E que é diferente, né? Você começa a falar o seguinte, que não há diferença entre mim e ti. Né? Nós dois estamos buscando a felicidade. Nós dois estamos humanizando esse local. Né? Porque isso... O que a gente leva da vida? A nomenclatura é um começo, né, doutora? É um começo. É um começo importante. É importante, né? E aí depois as ações precisam vir vindo. Por que eu te perguntei das empresas? Porque dentro desse esgotamento que a gente tem visto das pessoas, o que você tem visto as empresas fazerem? O que você orienta as empresas a fazerem? A gente, na verdade, assim, rodízio é a primeira coisa importante, né? Eu acho que essa questão do híbrido pegou bastante positivamente. Isso eu estou te falando para empresas grau de risco 1 e 2 que possam ter a facilidade de você estar no ambiente de casa, por exemplo. Né? Como é banco, como é o administrativo, são locais adequados para esse tipo de situação. Aqueles 3 e 4, na verdade, você tem que gerenciar através de equipe multidisciplinar mesmo. Os teus trabalhadores, né? Como é o caso das indústrias hoje. Ficar de olho realmente, né, quais são as questões relacionadas ao psicossocial. Eu vou bater muito nessa questão do psicossocial.
né? Saber fazer uma coleta de dados significativa, se a pessoa está desenvolvendo algum tipo de outra morbidade, né, dentro do trabalho. Existe muita tecnologia para isso. Legal. Né? Hoje você tem os wearables aí que estão facilitando muito a vida do médico. O que é isso, doutor? Aqueles os relógios, você tem esfigmomanômetro, você tem esteto, a telemedicina veio para isso. Certo. A telemedicina existe desde 2002, né? Mas não tinha regulação? Tinha, mas quem se deu bem nessa época eram os médicos, como, por exemplo, imaginologistas, radiologistas, por exemplo. Né? Patologistas, clínicos. Né? Eles poderiam estar laudando, quem lauda ultrassom, ultrassom já falei, mas é eletrocardiograma, eletroencéfalo. Né? Agora, você estar do outro lado da tela, quando você fala em médico, você quer uma relação... Que a gente começou falando, né? Uhum. Falamos isso, falei da palpação da barriga do paciente. Eu acho que nós estamos numa situação, hoje, prevista por alguns médicos alguns bons anos atrás, com o advento da internet, né, com todos esses eletroeletrônicos que a gente tem, etc. E tal, que também é um efeito colateral para a nossa galerinha aí dos 13 aos 20 e poucos anos. Né? Então, isso é bom a gente depois conversar a respeito desse assunto também, que é hoje um pessoal que está trabalhando. Muito forte. Esse pessoal do like, né, do TikTok. O que acontece? Já me conta. Não, ele tá numa realidade virtual, né? E as relações sociais, como ficam? Ficam no virtual. Você é feliz se você tiver tantos likes por dia, se você tiver tantas visualizações, se você tenta... E que, na verdade, ele não está desenvolvendo felicidade. Não. Ele está submetido a uma inteligência artificial, né? Ele tá sendo submetido a uma combinação de fatores que vão causar uma identificação com aquele determinado indivíduo. E você pega uma pessoa que não tem uma família estruturada, como é a maioria de hoje em dia, o pai de um lado, mãe de outro, filho de outro, a terceirização da educação que fica a cargo das escolas. Aí você vê o moleque entrando na escola, metralhando todo mundo. Né? Eu tenho 3 filhos. Né? Eu tenho um de 15, de 13 e de 10. Né? Então, é bem essa faixa. Né? Então, assim, ir lá tem que ter horário da internet, horário do negócio, estudar, e tem que estar jogando bola, e tem que estar fazendo tudo. Né? Não que eu seja uma pessoa... Né? Ah, não, tá lindo, bonito, maravilhoso. Não, porque eu estou casado e a minha esposa também é ela que toca esse assunto todo. Mas o que acontece? Que também é uma profissional, né, da área da odontologia. Agora, o que eu falo é que a questão dos valores, sentimentos que nos norteiam, né, eles devem ser mais massageados hoje em qualquer que seja o ambiente, tanto da família quanto no trabalho e assim por diante. Eu acredito que vai acontecer cada vez mais esse turnover assim, no mundo e voltar a unir as pessoas que têm valores parecidos. Né? E o ambiente da empresa, o teu trabalho, ele é um grande chavão para esse assunto. Você passa mais tempo trabalhando do que estar junto com a tua família. Sim. Né? Então, essa questão aí que eu estava falando dos wearables, né? E você falar da internet, etc. e tal, acho que o grande desafio hoje dentro da medicina é você compartilhar o mesmo paciente. Entende-se isso para isso até institucionalmente falando, corporativamente falando, em qualquer outro. Ótimo. Você compartilhar um paciente sem perder a ética médica. É isso. Lembra? A gente falou agora há pouco, palpar a barriga da pessoa, aí você, de repente, você vira um médico de tela, que é um outro segmento dentro da medicina que virou, né, gigante, de uma hora para outra. Né? O médico ele foi para dentro da tela. Eu faço telemedicina toda hora. Né? Mas isso não quer dizer que eu não esteja presente.
Esse é o desafio do negócio. Sim. Né? Porque também, do outro lado, o paciente também está nessas condições. Sim, também está na tela. Né? Então, existe um acordo, entre aspas, que é mais fácil a gente ficar aqui na web, né? Conversando agora, mas depois a gente tem que se encontrar. Então, houve uma transformação desse modus operandi aí, né? Sim, porque a nossa, assim, quando eu pergunto o que a gente pode falar para as empresas, né, o olhar que elas devem ter nessa questão da saúde, sabemos que a saúde deles se transforma em números, a gente começou falando disso, por exemplo, alguém que não está bem operar uma máquina, Sim. né? Alguém que não está bem... E o medo de ser mandado embora? Sim, levantar a mão e dizer, não estou bem, acho que eu não posso operar hoje. Isso a gente vê muito raro, muito raro. A pessoa vai, aí acontece um acidente. Sim. Sim, Às vezes está sob efeito de algum medicamento, não conta. Sim. Né? Esse assunto vai entrar muito forte, né? Agora, né? Esse mês de abril, por exemplo, nós estamos falando aí de Abril Verde. Né? O que é o Abril Verde? Não sei. O Abril Verde é um momento de você pensar nas questões de saúde e segurança do trabalho. Em 28 de abril de 1969... Sim. Você teve uma explosão de uma mina americana, você tinha trabalhadores lá, né? E a OIT, ela pegou pegou essa data e transformou num dia de conscientização em saúde e segurança do trabalho e falar sobre doenças do trabalho, né? Ramazzini, que é o pai da medicina do trabalho, como é que ele começou a medicina do trabalho? Perguntando assim, ele viu um paciente, ele via que tinha alguma alteração no pulmão. Aí vinha o outro, ele tinha a mesma alteração no pulmão. O terceiro tinha... Ele perguntou só assim, ó, onde você trabalha? Uhum. Aí o pessoal das minas de carvão. Aí eles começaram a falar, pô, então essa é uma doença do trabalho. Né? E começou-se em cima disso. Mas hoje fica mais difícil da gente identificar, não sei o que é doença de trabalho, como a gente acabou de falar de burnout. Na verdade, essa daí a gente brinca, né, com as questões relacionadas a o que é doença do trabalho e o que é doença ocupacional. São duas coisas diferentes. Né? Doença do trabalho é aquela que você não precisa a caracterização de nexo causal. Ela por si só fala. Né? Doença ocupacional é aquela que você precisa comprovar o nexo causal. Né? Então, por exemplo, o motorista ele tem hipertensão. É doença ocupacional ou é doença do trabalho? Ocupacional. Ocupacional. Não precisa ser motorista para ter. Mas o estresse do dia a dia eleva a pressão arterial. Né? E assim para todas as outras doenças. Então, você, dentro das 54 especialidades da medicina, você tem a medicina do trabalho, que ela estuda, né? Hoje a especialidade médica através de residência médica, ou seja, você tem que estar 2 anos lá. Ah, é? Sim. E fazendo o negócio acontecer para esse tipo de situação aí, você se virar, você se tornar um médico do trabalho. Hoje você precisa fazer a residência médica em medicina ocupacional, medicina do trabalho, que está entre as 6 mais disputadas. Ah, é? Sim. Nossa, curioso. Porque, volto a dizer, a questão relacionada ao médico de família, ao médico dentro da corporação, o médico dentro saber, entender que aquele produto vai fazer mal para aquela pessoa e saber que aquela pessoa hoje não está bem para trabalhar naquele posto de trabalho. Ele está bem para ser manipulado, para ser transferido para o outro. Então, hoje você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo lá. Hoje você vai fazer o outro assunto. Juntamente, obviamente, com outros tantos colegas, que a gente forma, então, um serviço especializado em saúde e segurança do trabalho, né, que é o SESMIT, uma empresa que envolve os engenheiros, técnicos de segurança, são todos profissionais extremamente gabaritados, enfermeiros e técnicos de enfermagem, especializados nesse segmento. Para olhar, saber quais são os agentes possivelmente nocivos à saúde daquele trabalhador. Né? E evitá-los através de equipamentos de proteção individual, coletivos. Entendo. Né? Então, a ideia, doutor, é trazer para o médico do trabalho esse conceito do médico de família, de confiança, de... Essa não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem outra saída.
Porque o médico do trabalho não é um médico do AU, né? A gente fala AU porque ele... tá com uma glicose aumentada. AU endócrino. Está... ele tem pressão alta. AU cardiologista. Não, ele tem que saber. Ele é um clínico geral especializado naquela situação, daquela área, né? E ele tem que saber a respeito de ortopedia, endocrinologia, reumatologia, ele tem que saber de todas as demais áreas. Ele faz parte integral e integrada do sistema primário de saúde. E tem algum tipo de capacitação que vocês têm feito com os médicos nesse... Sim, obrigatório. Obrigatório. Hoje nós temos dessa coisa do integrado, do olhar mais profundo. Sim. Hoje tem a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, hoje não, há muitos anos, né? Diga-se de passagem. Né? A Associação Nacional de Medicina do Trabalho, é um braço do Conselho Federal de Medicina, que é um braço também da Associação Médica Brasileira, onde você dá o título de especialidade. E lá você tem, desde a prova de capacitação, de liberação, você é especialista no assunto, bem como você tem os congressos anuais que você tem. E fora isso, eles têm várias atividades, mas muitas atividades, mensalmente, quinzenalmente. Tá? Assim, hoje, então... Antigamente, olha só, eu estou formado há 27 anos. Vai fazer 27 anos. Naquela época, você dava uma conduta, você ficava 2 anos com a mesma conduta. Né? Hoje você não passa de dias, sério, de semanas. Tudo mudando. Lógico, a velocidade da informação. Né? Você está falando sobre um estudo, todo mundo já está falando sobre aquele estudo, né? Sobre aquele tema. Nós estamos falando sobre psicossocial. Nesse exato momento tem um monte de gente falando sobre psicossocial, querendo engatar outras legislações, outros querendo defender a sua, querendo outros psicólogos, psiquiatras falando o que há de melhor. A telemedicina, vão fazer a telepsicologia, a psiquiatria. Sim. Entende? Hoje você tinha um estudo há 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, que a cada minuto em São Paulo cairia 5 mil carros na rua. Hoje o maior desafio nosso é a logística. Com o web, você faz 10 reuniões, atende 10 pacientes, 15 pacientes. Naquilo que você acha que tem que ser, que pode ser atendido por web. Em novembro do ano passado, saiu do Conselho Federal de Medicina uma nova situação, onde que o médico ele fala assim, este caso eu posso atender via tele, este caso não posso atender via tele. Entende? Uhum. Então, ficou realmente regulamentada a telemedicina em todas as áreas, mas vai dar um médico, vai falar assim, olha, isso aqui tem que ser no consultório. Certo. Esse aqui não, isso aqui eu posso fazer por aqui mesmo. Certo. Entende? Para trazer realmente a saúde nas suas extremidades do mundo, né? Tem lugar que não tem nada, né? Melhor coisa, telemedicina nesses casos. Sim. Hoje a gente tem cabines, né? Que você entra, tendo o sinal da internet, você faz eletrocardiograma, eletroencéfalo, você faz um exame de ouvido, você vê o médico e você pega a receita lá na hora. Aí você tem que ter o local para pegar só o remédio e aí tudo bem. Mas ele está levando. Sim, eu vi essas cabines numa a robótica. Iniciativa, se eu não me engano, no Amazonas, lá nas populações ribeirinhas. Nós mesmos lá temos cabines. Né? Como você, por exemplo, você tem uma empresa, um cliente que tem uma capilaridade, né? Ele está espalhado no interior de São Paulo, no interior do país, né? E ali, para se deslocar, mas ele está com alguma dor de cabeça, ele está com alguma situação, aí o pessoal brinca, vai para a caixa. E aí vai lá, tira todos os sinais vitais. Vai lá, mede, faz o que tem que fazer e o médico lá já vê os sinais dele? Só tem que ter uma pessoa apta para isso. Essa pessoa geralmente é um técnico de enfermagem, enfermeiro. Que custa muito mais barato. Sim, uma pessoa competente para aquela situação e treinada, né? Pessoa treinada. E aí, então, você dá a conduta imediata para aquele caso, até que ele possa vir presencialmente ao médico para poder... Então, isso quem ganha? Todo mundo. Todo mundo ganha, claro. Né? Nossa, você tem o receituário. Democratiza, né? Você tem o receituário, você chega lá no SMS, clica, já sai. Sim. Tá lá, as farmácias atendem. Então, isso tudo foi empurrado pela pandemia.
né? É aquilo que a gente falou no início, né, Vivi? Nós todos ajoelhamos para o vírus. Que coisa, né? Tem, em todos os sentidos. Todos os sentidos. É verdade. Agora, você me falou do Abril Verde. Uhum. Olha, eu conheço todas as cores dos... Eu acho que falta mês para tanta cor, né? Sabia do Abril Verde? Sabia, Germana? Germana sabia? Você não sabia? Eu também não sabia, gente. Sandra sabia do Abril Verde? Nossa, então, ó, Leonardo, nós somos bem desatualizados, nós dois, porque as meninas sabiam do Abril Verde, não sabia. Assim como você tem o Outubro Rosa, sim, o Novembro Azul. Setembro que esses amarelo, ficaram mais conhecidos, janeiro exatamente. branco. Então, falta mês para tanta cor. Então... Uma vez, eu não sei qual mês que eu passei aqui, eu falei assim, nós estamos comemorando tal cor. Aí depois eu peguei o carro, fui para fui para Santos, aí Santos estava mostrando lá na Imigrantes uma outra cor, lilás, não sei o que era. Que o outro era não sei o quê, depois chegou em Santos, era outra cor. Tinha outra... Então, assim, depende. Tá, né? Bom. Não Mas o Abril Verde, ele é algo realmente pontuado pela a gente tem que divulgar mais, né? Então. Tem que ser divulgado. Eu acho que ele entra bem nessas questões relacionadas à humanização, proteção à saúde. Isso que eu ia te falar. O que a gente pode promover no Abril Verde? Tudo isso que nós estamos falando aqui nesse bate-papo, que a gente pode exatamente fazer várias ações dentro das empresas, dependendo do grau dela, independente, na verdade, porque hoje a informação ela é tão disseminada, né? Tão disseminada, que você senta com qualquer pessoa e essa pessoa vai ter opinião sobre qualquer coisa dentro daquilo que ela se interessa. A gente às vezes vai até já com o diagnóstico no médico, não acontece? Já acontece. Então, no Abril Verde, a gente pode falar sobre isso, discutir um pouco mais, trazer essa coisa do médico para dentro da vida das pessoas, para confiança. Você vai falar sobre álcool, drogas, doenças sexualmente transmissíveis. Você o que é a CIPAT? É o que acontece muito na CIPAT. Muito parecido com a CIPAT, só que você vai focar mais realmente na vida do trabalho, na saúde do trabalhador, na segurança do trabalhador, né? Nas questões de equipamento de proteção individuais, nas proteções coletivas, as questões... Aí vem a questão psicológica, psiquiátrica, entra, realmente veste como uma luva, né? Porque nós tivemos uma mudança, inclusive numa norma regulamentadora 35, eu fiz questão, junto com o pessoal, de colocar a questão psicossocial. No trabalho em altura, porque o pessoal entra, sobe, pega o mosquitão, se mata. Suicídio. Quando você viu falar de suicídio? A gente teve a doutora Elaine, não sei se você conhece a doutora Elaine, ela é uma psicóloga que ela é especialista em luto, suicídio, tudo. Ela trouxe esse assunto. Esse é um negócio seríssimo. É um assunto que a gente fala muito pouco, eu vou te falar uma outra coisa, Vivi. Olha só, nós estamos falando Olha, eu e minha esposa... Em 5 ou 6 semanas, nós ficamos sabendo de 4 suicídios de crianças entre 13 a 15 anos. A maioria delas por enforcamento. E outras que pularam. Mas assim, esse assunto é muito sério. E a outra extremidade de idade também, que são os idosos. Depressão, né, doutor? Depressão. Esse pessoal sofreu na pandemia. Solidão, né? A solidão, né? Você imagina, você não permitir que o avô, a avó veja o seu neto. Nossa. Então, na pandemia teve um aumento de suicídio na terceira idade. Opa. Por benzodiazepínicos, por medicamentos. Então, eles tomavam tantos medicamentos. Porque, na verdade, a pessoa que suicida, ela quer sair daquela situação. Ela não quer a morte, né? Quer acabar com a dor, né? Com a dor. Não com a vida. Né? Então, tem um compêndio aí para falar o que está atrás de um suicida, né? Um ideal suicida. Então, e isso na medicina do trabalho é uma realidade. Se você puder contar um pouco mais sobre isso, né? Porque vocês estão na linha de frente desse tipo de situação. Aumentou 6% na cidade de São Paulo. Isso segundo o que a gente sabe, né? E não sabemos mais porque tivemos todos lembra aqueles assuntos de causa mortes, o Covid, e na verdade a pessoa foi atropelada, aí coloca Covid. Aconteceu, né? Tinha essas coisas, né? Mas enfim...
Mas o suicídio, ele aumentou significativamente, né? Entre as famílias e os trabalhadores solitários e pessoas que usavam drogas, né? Um outro segmento que nós tivemos muito sério são os policiais, que é um assunto que a gente vem abordando há muito tempo, né? São pessoas que nos defendem e ele entregar a arma para poder fazer um tratamento psicológico... É fraqueza. É fraqueza, porque geralmente aquela pessoa que está atendendo dentro do quartel, do hospital do quartel, ou a psicóloga, ou o médico propriamente dito, às vezes ele tem a batente menor que ele. Então, então assim, ele mostrar essa fragilidade, porque ele já está imbuído num sentimento de super-herói. Sem dúvida. Né? O homem por si só tem essa coisa da vulnerabilidade, né? Sim. Que não pode dizer Sim. que ele não dá conta. Sim. É cultural, ele Sim. tem essa dor aí. Sim. E agora, você falando Sim. isso dos policiais faz muito sentido. Os policiais a gente vem alertando há um bom tempo. Vimos aí um aumento de suicídio entre eles, e isso não é divulgado, né? A questão de aparelhagem, a questão de a doença psicológica, psiquiátrica, né? Vem muito seriamente. O número de afastamentos ele é gigante, ele é subnotificado por conta disso, Não né? pode. E o uso de álcool e drogas acaba entrando também, né? Então, esse é um capítulo aí para ser destrinchado muito fortemente. Nossa, então dentro das empresas, dentro do... Obrigada. Quer água, doutor? Não. Eu estou tomando aqui, ó. Tá bom. Obrigado. Então isso tem sido recorrente e tem aumentado. E faz a gente... Significativamente, a ponto da gente estar numa campanha aí muito séria. Tivemos as eleições para governador, né? De propor as PPPs, né? Parceria público-privada em cima nessa situação, porque não dá conta. Ele se sente muito melhor num consultório externo do que interno. Sem dúvida, com certeza. Né? As empresas de saúde e segurança do trabalho, no trabalho e do trabalho, elas são mais competentes para poder... Faz parte da especialidade. E isentas, né? Isentas. Né? Ele não quer saber se você é auxiliar de limpeza, se é policial ou se é isso, porque realmente o que importa para nós lá é a saúde dele relacionada ao trabalho. Você pode sim fazer ou você não pode fazer e assim por diante. Né? E você tem legislação que ampara. Esse que é o mais importante. Né? Só que esse sentimento que você falou agora há pouco, de fraqueza, de demonstração de fraqueza, ele é muito sério. E como que a gente desmistifica isso? Então, é uma questão de informação. A comunicação. Lembra que a gente falou agora há pouco a respeito da comunicação interna? Sim. Tem que ser mais séria. Né? Isso eu brigo em todos os cantos, na minha empresa, nas outras empresas, em casa, em todo lugar. A comum ação, pô. Se você não tiver comum ação, você não tem relação. Ação e reação. Né? Então, se você acha que você comunica, reveja. Né? Porque algo está errado aí. Que dados que eu posso observar dentro da empresa que me ajudem a olhar e falar, não, eu tenho um problema, preciso cuidar disso? Absenteísmo. Absenteísmo. Os atestados médicos. Esses atestados médicos, eles têm a confidencialidade médica, então eles devem ser, sim, apreciados pelo médico do trabalho. Aí você fala assim, Ricardo, eu tenho 4 funcionários, não tenho médico dentro da empresa. Para mim, não, você é obrigado a ter o programa de controle médico. Né? Então saiba que a empresa que presta serviço para você, ela é responsável por esse tipo de situação. Mas normalmente se procura uma vez por ano para fazer o periódico. Exatamente isso que tem que acabar. Então essa é a nossa campanha aqui. Essa é a nossa campanha. Procure, Hashtag... adote seu médico do trabalho. Hashtag adote um médico do trabalho. É verdade. Para chamar de seu. Para chamar de seu. Né? Exato. Nós temos 57 milhões de CNPJs no Brasil. Pouquíssimos médicos para esse tipo de situação. Nós não temos médicos para poder atender na linha de frente. Ah, mas é caro. É caro. É o mais barato. É o mais barato de todos, é o médico. Se você falar assim, olha,
paguei R$1.500 a consulta, um exemplo. Claro, não estou incentivando a isso. É o mais barato dentro dessa questão toda aí da saúde. Uma internação, ela é muito cara. A medicina é cara. A saúde é cara. Portanto, a prevenção sempre será a melhor situação para nós. Para nós todos. Então, lá na minha empresa começou, eu percebi absenteísmo aumentando aqui no departamento tal ou como profissional tal. Eu devo, independente de periódico nenhum, de repente encaminhá-lo a um médico do trabalho. Para medicina do trabalho, tua. Nessa mesma empresa que você fez lá o teu examezinho, você achou que fez o examezinho, que é assim que o pessoal usa. Sim. Fiz um examezinho. Aí que tá vendo? Vem um estigma aí. É lógico que vem. Eu Doutor. vendo ouro, vendo diamante, vendo atestado médico. Sim, de você Claro. entrar, dele olhar pra você. Isso que a gente abomina. Olha, por isso que a gente está Lógico. trazendo isso aqui, pra gente acabar com isso. Claro, porque, na verdade, o que acontece? Isso daí foi colocado, isso daí veio colocado como sendo uma obrigatoriedade. E tudo que é obrigatoriedade, as pessoas entendem como imposto. Um proforma. É um pró-forma. E aí vem aquelas coisas, né? Aquelas coisas absurdas, né? Que existe até hoje, vendo diamante, vendo atestado médico. Vai lá na Praça da Sé, na Praça da República, você encontra um homem placa nesse sentido. Vai, porque vai lá. Mas esse assunto reverte para você depois. A cada $1 investido na prevenção, $7 são Retorno. de retorno. Sobre esse investimento. ROI. O ROI, o retorno operacional investido. Então, assim, é muito sério isso. Tanto é que hoje a gente tem um negócio chamado E-Social. Né? Esse E-Social, e a gente vem acompanhando há muitos anos o E-Social. Empresas grau de risco 1 e 2, poucos trabalhadores, estavam liberadas de ter o seu médico do trabalho, médico fazer com a legislação nova. Mas agora os próprios contadores chegaram e falaram assim, olha, nós não vamos assinar esses riscos biológicos, físicos, químicos aqui. Eu não tenho competência para isso. Nós já imaginávamos isso. Falo que nós já imaginávamos isso. Por quê? Ia ter aquela confluência de informações. Um E-Social, você tem 44 planilhas que se cruzam, 25% dela é SST, ou seja, Saúde e Segurança do Trabalho. 25% então do conteúdo que o E-Social gera Saúde e Segurança do Trabalho. É conteúdo para saúde e segurança do trabalho. São Isso. dados aí para a gente avaliar. Dados. A informação está todinha com o governo agora. Um exemplo disso, eu tinha um cliente que ele vende móveis. Aí ele tem uma transportadora para poder transportar os seus móveis. Esse móvel descarrilhou, bateu na costela, quebrou a costela. Foi para o pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, acidente de trabalho. Esse acidente de trabalho, ele entrou na lista de doenças de notificação compulsória. Assim como outras tantas, inclusive o Covid. Vai essa informação para o Ministério da Saúde. Do Ministério da Saúde percorre Previdência Social, Ministério do Trabalho, INSS, vai todo mundo. E você recebe uma fiscalização da Anvisa, uma empresa de imóvel. Você entende? Então, é isso que eu falo. Essas informações se confluem. Mas quem vai falar? Então, quantos locais você viu? O sushi do seu Marcos Takaka. Perfeito. Do seu Marcos Takaka. Aí ele vai lá, você vê um tubo de gás passando na cabeça dele. Ele tem 2 funcionários. Até explodir. O negócio é... Até virar nenhum, né? Você entende? Então, é isso que tem que colocar. Não tem jeito. E, infelizmente, né, você tem que colocar isso dentro de uma legislação. Porque naquela pirâmide de Maslow, Sim. você tem a base, que é instinto, depois você tem legislação, né? Aí você tem ética. Para ordenar, né, o ser humano, né? Tem que ser assim. Nós somos assim. É verdade. Se você não se exercitar, né, você se exercita, você fica quebrado. Mas se você não se exercita, você fica apodrecido. Tem que exercitar. Infelizmente, felizmente, não sei. É engraçado, é uma coisa que a gente sabe tanto, né? E que a gente evita ao máximo, mas depois as consequências vêm, São né? piores.
Ou se você não cuidar da saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da se você doença, não fizer né? um negócio certo dentro da tua empresa, você vai pagar por isso. E essa coisa, então, do cuidado, né? Até da assistência aí de... Muitas empresas agora têm o Gympass, por exemplo. Sim, é fantástico isso. Fantástico. Mas sabe que a adesão, ela ainda não é tamanha, né? Mas vai ser ainda. Você vai ver o número de infartados que vai ter de AVC. Vai ser assim, tudo assim. Mas a gente... Vai aumentando. Você sabe por quê? Porque o ser humano aprende no amor ou na dor. Não tem jeito. Então, a empresa que está dando Gympass, ou tem outros, tá? Mas vamos falar pelo Gympass. Aproveite, minha gente. Claro, aproveita, ou senão faz... Vai pelo amor. Vai lá no teu condomínio, faz alguma coisa, ou senão dá uma volta na praça 3 vezes ao dia. Porque a conta chega. Vai chegar. Vai chegar. A gente fala... Outro dia eu vi uma campanha do Canadá, né, da terceira idade, né? E a terceira idade tem muito essa questão da depressão, né? Dos grupos de pertencimento. Nossa, na pandemia até o bailinho, o bingo, acabou com tudo, né? E aí... Nossa, esse pessoal, hein? Eu me lembro bem, aquele no Clube da Cidade, por exemplo, lá no... O que tinha de senhorzinho lá, que ia toda terça-feira na hora do almoço, virava um centro de convivência lá, saía um monte de gente, um monte de casais novos saíam lá e de repente parou tudo. Já pensou? Não tem... Sem trabalho, sem neto, sem bingo, sem... né, para os aposentados, difícil. Viúvo, sim. É sério. Num país que você tenha o prognóstico de vida de X anos, né? De idade, isso daí retrocedeu. Você teve que realmente trabalhar muito fortemente. E a internet entrou bem nessa, né? Na questão da web e tudo, né? Ainda bem, né? Mas o que eu estava falando, né? Da campanha que eu vi, do Canadá, do Canadá, e mostrava 2 vídeos, né? Um do lado do outro. Um de um idoso que tinha se exercitado, e ele levantava, abraçava neto, fazia uma comida, jogava uma bola com o netinho, jogava um negócio pro cachorro, e do outro lado do vídeo, um que não se exercitou. Muita dificuldade para levantar, muita dificuldade. Eu vi esse vídeo. Incrível. Eu vi esse vídeo. E é isso, né? É assustador, né? Mas é realista. Eu passei para minha mãe, mas não resolveu. Eu não... Faz um exercício, mãe. Olha aqui esse vídeo, que horror. Ela me respondeu, será que ainda dá tempo? Ela tem 66, fez 66. Aí eu falei, mãe, com certeza dá tempo. Mas assim, acho que ela tá achando que tem muito tempo ainda. Então ela não se movimentou ainda, doutor. Não sei o que eu faço com ela. Não sei mais o que fazer. Na verdade, assim, da mesma maneira que você tem a tua mãe, eu tenho meus pais, né? Meu pai tá com 82 anos, 81, 82. Minha mãe tá com 79, né? 78. Eles são idosos avançados, mas eles são excelentes. Meu pai trabalha. Vai todos os dias ao trabalho. Lá, fica lá com a lupa dele, lá lendo legislação. Né? Para ele é importante. Claro. Ele sai de casa, pega trânsito, vai com um taxista lá, tal, aí tá lá. A presença dele é importante. Uma função. A minha mãe gosta de ficar em casa. E vai, vida, azar, ou tristeza. Não, e ela não é assim. Eu falei, mãe, você não é assim. Né? E o que você vai fazer? Aí então dá aquela injeção de ânimo, aí ela começa, sai de casa, vai ver os netos, vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc. E tal. Então o que precisa é você estar presente junto com eles, né? Esse é o importante. Nós todos, nós vivemos, na verdade nós não estamos nesse mundo para sermos sós, né? Sabe aquela coisa, aquela máxima que existe? Sem caridade não há salvação. Né? Então, se você não se doa para as pessoas, né, o que você vai ter para você? O que vai te voltar? Fora que gera dopamina, né, doutor? Nós falamos isso no início. Você lembra, né, no bate-papo nosso informal aí, a questão da doação, você libera dopamina, você libera um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer. Sim. Todo final de ano eu levo meus filhos lá no Centro Espírita, que eu sou kardecista, para fazer doação. Ajudar nas doações. Eles voltam de lá renovados. Falando assim, pessoas da idade deles que pegam aquele saco de... Tem comida, tem mantimento, tem tudo lá, né? Cada um dá um pouco lá. Ele já não aguenta, ele pega lá, mete a mão e já sai comendo. Eles falam, nossa, já está comendo. Não tem o que comer na casa deles. Né? Então, e todo último domingo do mês tem que estar presente nisso daí. Então, quanto mais você se doa e quanto mais você se coloca no lugar do próximo, eu acho que aí você tá aí
a grande sacada do negócio todo, né? É isso. Você fala assim de humanização dentro do trabalho. O Covid, ele fez com que o parente do dono da empresa e o parente do funcionário da empresa que foram vítimas do Covid estiveram na mesma situação, precisando de oxigênio da mesma maneira. Né? E o que você leva dessa vida, Vivi? Boas ações. Então, assim, você se colocar no lugar do próximo é o melhor. Por quê? Porque aí você vai perceber que aquilo que você não quer para você não vai querer para o próximo. Esse mundo ele vai entrar no mundo de regeneração ainda, né? Nós estamos ainda... Porque você vê, mal saiu do Covid, já tem bomba saindo lá na Ucrânia, aquelas coisas todas. Você tem ainda as pessoas se matando por conta de eleições, vê as pessoas... Né? Você fala, ainda tem muito chão ainda para a gente poder crescer um pouquinho. Mas se nós crescermos 1 milímetro do negócio dessa escadinha aí, é muita coisa. Já. Né? A gente dá um passo enorme para o negócio. Né? Eu acho que se você falou uma coisa agora, né? Eu acho que a gente pode até... infelizmente, a gente precisa começar a terminar. Já? Porque, sim. Nossa. É muito rápido, né? É muito rápido. Mas você falou uma coisa... Que é gostoso, né? É muito. A gente ficaria aqui muito mais tempo falando. Mas você falou uma coisa da presença, né? Então, talvez... Um colega de trabalho que esteja presente para o outro, um líder que está presente para o seu profissional, um médico que está presente na sua consulta, né? Uma mãe que está presente para o filho, um pouco mais de presença, né? Um pouco mais de estar presente. Você disse que é uma das soluções, né? E tem até um estudo que eu não li ainda, não sei, mas estão estudando muito a compaixão na Harvard. Sim. Exatamente porque gera muita coisa e dentro da gente faz muito bem. Sim. Eu acredito muito também nisso, na questão da compaixão. Acredito que... Ação e compaixão. Faz muito sentido, faz muito sentido. E, na verdade, tudo que a gente está falando aqui é relacionado com isso, né? Sim. É olhar o ser humano... como humano que ele é, independente da posição que ele esteja, humano, né? Ser humano. Acho que a gente é humano, mas às vezes esquece de ser humano, né? Sim. E independente da posição que ele esteja, a gente falou aqui, né, dos policiais, de outras questões, independente da posição que você esteja, pedir ajuda, né? Pedir ajuda, levantar a mão, é muito corajoso, né? E a gente sabe que coragem é uma das coisas que você tem, né? Até para estar enfrentando, né? A gente pode falar especificamente essa profissão, uma profissão muito difícil. Então, a gente sabe que você tem coragem. Então, tenha coragem também para cuidar de você mesmo, né? O cuide-se, né? Durante a pandemia, nas entrevistas que eu dei e nas entrevistas que eu promovi, falava assim, qual que é uma frase boa para essa época? Eu falei, cuide-se. Né? Cuide-se de você. Então, você está cuidando de você... E cuide do próximo para você cuidar de um coletivo. Né? É isso. A partir do momento que você cuida, você está olhando o próximo e você está protegendo o próximo daquilo que você não quer para você. Né? Se o ser humano não esqueceu isso, porque a gente é craque em esquecer as coisas, né? Uhum. Então, vamos ver como que vai ser daqui 5 anos, né, Vivi? Entre nós. Mas, assim... Esse fato de você não esquecer por ter passado uma situação complicada, né? Isso se torna mais humano. Eu faço questão de fazer aniversário toda vez do que eu falo, foi o dia que eu estubei. Né? Eu estubei dia 18 de março. Eu faço questão de falar, olha, dia 6 de março eu entubei. Fui entubado. Né? De lá eu não ia passar. Né? Foi aniversário do meu filho, o Henrique. Então... No dia do aniversário dele, você entubou. Deu os parabéns assim, olhando assim e tal. Aí chamei o médico e falei, agora vai. Então foi aquela coisa toda. E no dia 18 para o dia 19 eu estubei. Mas eu faço questão de lembrar isso. Para dar valor à vida. Né? As questões da... quebra de arrogância, né?
aumento da humildade, aumento da caridade, de você pedir perdão para você mesmo e para o próximo, né? Isso tudo vem à tona. Você, não que você muda, você se transforma, né? Porque nós somos um código, né? Nós somos um QR Code, né? Mas você se transforma. Você se transforma. Eu tive um negócio chamado EQM, Experiência Quase Morte, né? Então, é muito sério. E quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Uhum. Né? É um tema bem sensível esse. E você volta com uma outra ótica. Acho que é isso. Mas a gente não precisa passar por nada disso para a gente começar a olhar direito. A gente escuta a sua história. Mas o ser humano é assim, começar, aquele negócio. Assim, sabe? É por isso que realmente passamos por esse perrengue todo e o negócio fez acontecer. E vamos para frente. Olha para frente. Vamos evoluir. Tem que ser. Tá certo. É isso. É verdade. Dr. Ricardo Pacheco, a gente está muito feliz aqui com essa conversa. Acho que... Eu estou maravilhado com você, com todo mundo aqui. Imagina, a gente está muito feliz de trazer esse conteúdo. Acho que quem gostou, gente, curte, compartilha aqui. É muito importante para a gente. Leva essa informação, leva esse conteúdo para outras pessoas que precisam escutar. Na verdade, todo mundo precisa escutar, tá? Então, curte, compartilha, já dá o joinha que ajuda o canal a chegar em outros lugares, chegar em outras pessoas, tá bom? Quero dizer mais uma vez que tem um QR Code que a gente coloca na tela. Legal. Com todos os links do Dr. Ricardo, da empresa, as iniciativas que eles fazem, as soluções. Então, tá tudo lá nesse QR Code que tá aqui. Entendeu? Que ele tá aqui, é uma coisa virtual. Ele tá aqui. Então, quem quiser saber mais do Dr. Ricardo, clica aqui nesse QR Code. E, doutor, muito obrigada. Obrigado, Vivi. Você que é uma pessoa fantástica. Imagina. E obrigado pelo acolhimento, por tudo. Imagina. Acho que foi fantástico estar aqui. Ficaria horas, né? A gente ficaria mesmo, mas a gente não pode, porque a gente tem que devolver o estúdio. Vamos devolver logo, então. Segue a vida. Segue a vida, doutor. E vamos cuidar, então, do Abril Verde, que foi para mim uma novidade esse mês aqui. Vamos fazer essas campanhas, gente. Quem precisar de ajuda, né? O Dr. Ricardo deve ajudar. Opa! E tem um monte de consultoria aí que ajuda também. Fala com o Projeto Humanize. Não sei se eles fazem isso, mas se não fizerem também, eles podem pensar em fazer. Vai lá com a Brest. Fala com quem? Com a Brest, com a associação. Vai estar lá bombado. A Associação Brasileira das Empresas de Saúde. A Brest. Não, achei que era com a Best. Não, Best não. A Best é outra coisa. Depois você olha lá no site. É a Brest, com 2 S, né? De Saúde e Segurança do Trabalho. É isso, gente. Muito obrigada, gratidão. Obrigado. A vocês que estão assistindo, doutor Ricardo, e até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Muito bom.